A cidade de Aparecida, aqui em São Paulo, sofre com as restrições impostas pelo governo de São Paulo. E sobre isso nós conversaremos agora com o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira. Prefeito, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Boa noite, é um prazer. Estou aqui ao inteiro dispor. Prefeito, o senhor tem falado aí nos últimos dias sobre a situação dramática que vive Aparecida, concedeu algumas entrevistas nas últimas horas e, de fato, é impressionante o relato que o senhor faz e queria que o senhor dividisse isso, então, aqui com os nossos ouvintes, espectadores. E há um número que me chamou muito a atenção, que impressionou, que é o do desemprego aí na cidade. O senhor falou em 70% da população de Aparecida, que depende da atividade do turismo religioso, 70% da população desempregada nesse momento. É isso, prefeito? Realmente é isso. Eu acho que nós podemos ter até um pouco mais. Eu acho que é de conhecimento a vocês que a Aparecida, ela perdeu ao longo desses 12 meses, 12 milhões de peregrinos. E é bem sabido que a Aparecida é depositária da fé e da esperança do nosso povo. E nossa cidade, ela vive em função da fé, da peregrinação. O nosso socioeconômico, ele se sustenta aos pés da Mãe Aparecida, da padroeira do Brasil. Nós não temos uma outra atividade aqui. A cidade, ela tem um comércio enorme e todo esse comércio, ele vive em função de Nossa Senhora Aparecida. Para que vocês tenham ideia, nós estamos com a cidade fechada, autodestruída, socioeconomicamente, uma tragédia, uma tristeza se viver aqui e uma tristeza muito maior estar na condição de prefeito, governando uma cidade hoje que passa fome, uma cidade que não tem mais liquidez. Eu não tenho recursos próprios, porque se as pessoas não têm dinheiro para comer, muito menos elas terão dinheiro para pagar os tributos. Então, eu como cristão posso manifestar através desse jornalismo, que é talvez um de maiores audiências do nosso país, e eu já acompanho o Pingo nos Is há muitos e muitos anos. Eu quero dizer a vocês que a minha colocação, ela não é uma colocação de caráter político, ela é política da relação humana, onde a essência principal seja a pessoa humana. Nenhum ser humano pode ter dignidade se ele não tiver alimentação na mesa da sua casa, se ele abrir a geladeira e não tiver um leite para dar para as crianças. E a gente vive isso aqui hoje. É uma tristeza, é muito difícil, sabe? É só mesmo pedindo a misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso e das bênçãos de Nossa Senhora, para que a gente possa tocar uma cidade que é tão sensível aos olhos e o coração do povo brasileiro, e hoje ela está subjugada, ela está de joelho, porque nós estamos vivendo talvez o pior momento da história de nossa cidade. Eu até entendo que tanto o governo estadual quanto o governo federal deveria ter uns olhos voltado para Aparecida, porque as demais cidades, quer queira ou quer não queira, elas têm o primeiro e o quinto dia útil, elas têm empresas, elas têm indústria. Nós não temos indústria. O nosso dia útil é todos os dias, de todos os brasileiros que aqui vêm. Outro dia eu li uma pesquisa que 50% a 60% dos brasileiros querem vir aqui, dos católicos brasileiros, para depositar a fé e a esperança aos pés de Nossa Senhora. Mas todos têm medo, não estão vindo. Hoje a cidade está fechada, o santuário não tem missa, enfim, nós estamos aqui suplicando ao Deus Pai Todo-Poderoso uma bênção de que a gente possa resolver a nossa tragédia socioeconômica. Augusto Nunes. Prefeito, se o senhor tivesse poderes para isso e liberdade para agir, qual seria a primeira providência que o senhor tomaria, se fosse uma? Que restrição o senhor eliminaria? Eu abriria o meu comércio. Perfeito. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. O prefeito, eu fico solidário ao senhor aí e a todos de Aparecida que estão sofrendo esta tragédia, e uma tragédia aprofundada com a tragédia econômica, né? É muito maior. E eu tenho dito o seguinte, que quando o governo toma uma decisão de cessar um comércio, cessar lucros, ele tem que assumir. É uma frase que eu estou repetindo aqui.
quem é que vai pagar por isso? Não é uma hora do senhor entrar judicialmente contra o governo do Estado ou, sei lá, para tentar sobreviver e fazer os moradores de Aparecida sobreviverem? Deixa eu lhe fazer uma questão de ordem. A semana retrasada, eu fui para a Justiça para que eu pudesse trazer minha cidade, que por força do decreto do governador teria que ir para o vermelho, e ela foi para o vermelho, e com os dados da pandemia que eu tinha, e com a minha coordenadora da vigilância sanitária, que é uma profissional comprometida, responsável, eu fiz um pedido à Justiça. Ela me concedeu uma liminar para que eu voltasse ao laranja. E o laranja já era uma fase de bastante restrição, mas eu precisava abrir, e eu consegui essa liminar. Mas logo em seguida essa liminar foi cassada e a gente voltou ao estado do vermelho novamente, fechando tudo. O que eu quero deixar claro a vocês é o seguinte: se vocês não conhecem minha cidade, a gente tem uma quantidade de mais de 1.000 lojas. Nós temos 2.500 banquinhas na feira. Essas 2.500 bancas, eles trabalham no sábado e domingo só voltado para os peregrinos, para que eles ganhem dinheiro para atravessar a semana. Chega na outra semana, eles trabalham sábado e domingo para poder ter o sustento da família. Está tudo fechado, então a situação ficou muito complexa, muito difícil para nós. Mas eu tentei ir para a Justiça e consegui eliminar. Mas, infelizmente, eu tive que voltar e agora eu estou aqui numa situação de muita tristeza, porque vocês sabem que as províncias, as pessoas estão muito perto uma da outra, né? E a gente visualiza nos olhos das pessoas a tristeza de não ter o que comer, de 4, 5 meses sem pagar luz, né? Sem pagar água. Enfim, é uma tragédia que eu gostaria de chamar a atenção do governo estadual, do governo federal, que eles entendessem que quando se fecha, tem que dar um outro instrumento para o socioeconômico, né? Não pode também matar as pessoas de fome. E com isso, não há também nenhuma irresponsabilidade da minha parte, do governo, em relação à pandemia. Nós temos acompanhado diariamente, com muita responsabilidade, entendemos que a vida é muito importante, que a saúde também é muito importante, mas entendemos também que a fome também é muito grave e que a fome também mata. Ana Paula Henkel. Prefeito, eu me emocionei muito com as últimas entrevistas que o senhor vem dado. Aparecida, aqui uma nota de cunho pessoal, Aparecida é um ponto de parada obrigatória para mim quando eu viajo do Rio a São Paulo. As crianças na minha família, a primeira viagem que fazemos exatamente para Aparecida, e me emocionou muito. Conheço a cidade, conheço o comércio da cidade, como a cidade respira fé. E eu me emocionei muito com o relato do senhor essa semana, quando o senhor, eu gostaria que o senhor dividisse essa história conosco, quando o senhor disse que foi visitar alguém no hospital e uma pessoa do lado chamou o senhor e disse que estava muito desesperado e que o marido daquela senhora infelizmente tinha tentado suicidar. Eu queria que o senhor contasse essa experiência, porque, pelo visto, não é apenas só o lado social e econômico da cidade que está destruído, mas o lado emocional também, né? Não há dúvida disso, né? Nós, como cristãos, e você, como é devota de Nossa Senhora Aparecida também, nossa cidade, ela é uma cidade de um povo muito bom, e é uma cidade de um povo hospitaleiro, sabe? E nessa noite, realmente, eu fui ao pronto-socorro, que eu tive um amigo meu que sofreu um acidente e fraturou o crânio. E eu me vi na obrigação de ir lá vê-lo, e até para que eu pudesse dividir a diversidade lá com ele e com a família dele. E eu adentrei o quarto, conversando com ele, ele tinha fraturado o crânio, as 2 pernas e tal, e do outro lado da parede, um rapaz me chamou, eu o conhecia, daí eu falei: meu irmão, o que você está fazendo aqui? O que houve com você e tal? Aí a esposa que estava do lado dele que respondeu:
falou, não, ele tentou suicídio. Daí eu me referi a ele, meu irmão, mas por que suicidar? Você tem filhos, eu te conheço, você é um rapaz digno, trabalhador, essa diversidade que nós estamos vivendo, tudo vai passar, eu estou aqui do seu lado, se você precisar de mim, conte comigo e tal, mas nesse sentido humanitário, entendeu? Então, ele foi para o suicídio porque não aguentava mais a diversidade aqui em nossa cidade, porque você colocou muito bem, hoje existe um quadro de depressão, consumos de remédios regulados, né, controlados, há uma tristeza geral aqui. E é duro para a gente, porque eu, por exemplo, quero tomar a liberdade de dizer a vocês, eu pertenço a um berço que é um depositário da moral, dos princípios, né? Um berço muito cristão, eu sou de uma família extremamente conservadora, muito católica, então é difícil você governar, você batendo de frente com a fome, com a diversidade das pessoas e você ficar impotente para você poder fazer alguma coisa. Porque eu sei, até entendo, né, que a classe política hoje ela está desmoralizada, mas nós não podemos jogar todos na vala comum, né? Eu estou aqui como prefeito comprometido com as políticas públicas, com o bem comum, sabe? Eu não tenho interesse de nada aqui, meu interesse seria e é de melhorar a vida das pessoas. Agora, como você enfrenta uma tragédia dessa e você deita todo dia com a consciência pesada de que você está de frente para a fome? E eu vou contar uma outra coisa importante para vocês aqui. A semana retrasada, no mesmo dia, eu tive 3 amigos meus, que eram meninos dignos, que trabalharam a vida toda, que eram meus amigos pessoais, têm apreço por mim, carinho. Eles vieram aqui no gabinete em horários diferentes. Eu vou perguntar para vocês, eles vieram pedir comida, cesta básica. Vocês imaginam o quanto eles foram subjugados para vir aqui, para ver um amigo que era amigo, irmão, no sentido do afeto, e ter que pedir para um amigo que hoje é prefeito para poder pedir comida, para poder tratar dos seus filhos, pessoas que perderam o emprego, que estão desempregadas há quase 1 ano, sem ter o que comer dentro de casa. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Guilherme Fiuza. Acho que a gente está sem o som do Fiuza, o Fiuza já está na tela, o prefeito está até vendo. A gente vai corrigir esse probleminha do áudio do Fiuza. Vou emendar uma outra pergunta aqui então, prefeito, que é o seguinte: muitos dos nossos ouvintes, espectadores, pessoas que estão nos acompanhando agora, se sensibilizaram com esse relato que o senhor acabou de fazer, estão muito comovidas, é claro, com essa situação que vive Aparecida e querendo saber qual o caminho então para ajudar. Queria que o senhor nos dissesse, existe alguma forma de apoio que nós, que não estamos aí na cidade, podemos fazer para colaborar com a Aparecida nesse momento? Veja bem, eu estive no governo de São Paulo e depois fui a Brasília para que eu pudesse pedir uma ajuda. E quero, na obrigação de pessoa humana, de cidadão, agradecer o ministro da Cidadania, João Roma, porque ele me recebeu sem estar marcado na agenda, foi muito solícito comigo, foi muito amável, educado, se sensibilizou, ficou até emocionado e ele se comprometeu em me dar uma ajuda. E agora à tarde ele me ligou pessoalmente dizendo que ele continua sensível com a tragédia que vive Aparecida e se manifestou no desejo de já semana que vem me dar uma mão. Porque eu não fui lá pedir recurso para a obra, não fui ao Palácio dos Bandeirantes pedir dinheiro para a obra, para nada. Eu fui pedir cesta básica, eu fui pedir comida para matar a fome do povo. E eu tenho me esforçado e entregue a minha vida para mim tentar conseguir uma quantidade de cesta básica para que eu possa, junto com meus CRAS, com a minha promoção social, com o meu fundo de solidariedade, com muita responsabilidade, com muita peneira, cadastrando, para que eu possa ir à periferia e acabar com esse sofrimento aqui da minha cidade, porque eu quero, vocês mesmos são jornalistas experientes, mas não é fácil você ficar de frente com a dor e com a fome, não é para qualquer um, não. Augusto. Prefeito, o senhor acha que essa situação vai perdurar até quando? Vendo realisticamente o quadro, o senhor acha que ela vai se estender além do fim oficial desse lockdown? O senhor acha que o governador vai ficar
sensibilizado com as observações do senhor, que eu acho que são comoventes mesmo. O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, eu como cidadão brasileiro que sou, que tenho convicções, que sei conceituar, eu vejo que as nossas perspectivas de sair dessa crise não será no ano de 2021. Nós vamos arrastar 2021 com muito sofrimento, com muita dificuldade. Espero que a gente tem que acreditar na nossa ciência. Nós temos profissionais da epidemiologia, do sanitário, nós temos profissionais da mais alta categoria, não só a nível brasileiro, mas de referência mundial, e a gente tem que depositar a esperança neles que nós vamos sair, porque eu não vejo ainda por hora nenhuma perspectiva, porque as nossas vacinas têm chegado em quantidade pequena, a gente não tem conseguido imunizar. Eu mesmo tenho uma quantidade hoje de vacinados aqui em Aparecida, na primeira dose 2.372 e na segunda dose 931. Evidentemente que a gente gostaria que a cidade ficasse imunizada para que a gente pudesse abrir a cidade, né? Mas é isso. E a minha cidade ela já está liquidada, né? Eu penso que nós vamos ter que refazer, sabe, as nossas convicções aqui, procurar estreitar. Eu vou dizer uma coisa a vocês, é uma questão de 1 hora atrás, eu estive reunido com um grupo de empresários aqui no gabinete. Eles me solicitaram uma audiência para lamentar profundamente que as empresas deles estão fechando, que todos demitiram, todos, não tem mais nenhum funcionário, e vieram buscar uma alternativa, uma orientação do prefeito. Eu fui sincero com eles, que eu tentei tudo que eu podia tentar, que eu poderia pelo menos abrir minha economia aqui no sábado e domingo, para que o comércio pudesse vender um pouquinho, as pessoas pudessem fazer uma compra e pelo menos levar o leite e o pão para casa. Não tive sucesso, a minha decisão judicial foi revogada pela Justiça, então eu cumpri minha missão, né? Eu disse isso aos empresários aqui, eles eram no total de 10. E foram embora, assim, completamente decepcionado, mas a gente tem que manter uma relação de verdade com eles. Eu não tenho meios mais de abrir a cidade, eu tenho que cumprir o que está aí, sobre cumprimento de uma tutela judicial. Bom, agora sim, prefeito, a pergunta do Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Prefeito, o senhor citou esse revés na Justiça, que é igual ao de muitos outros municípios, né? São José dos Campos, por exemplo, conseguiu no Tribunal de Justiça, São Paulo, passar para a fase que a própria municipalidade apresentava como a fase segura, discordando da avaliação do governo do Estado, mas depois a decisão voltou a ser cassada pelo Tribunal Superior. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte: antes do recurso judicial, o senhor estava mencionando a sua secretária com um quadro da situação sanitária absolutamente responsável, no sentido do que a Aparecida está pleiteando, né? Não é nenhuma loucura, não é essa ideia de ou Covid ou comida, quer dizer, o senhor tem um plano responsável. Eu gostaria de perguntar ao senhor se esse diálogo chegou a acontecer com as autoridades estaduais. O senhor, com os dados, apresentando a situação de possibilidade de atendimento, rede hospitalar e de contaminação, que as suas autoridades consideram suficientes para o funcionamento maior, com menos restrição, chegou a haver esse diálogo com as autoridades estaduais? Por que elas não foram abertas a essas argumentações que o senhor tem? Veja bem, eu participei de algumas reuniões por vídeo com o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba. Esse consórcio agrega todos os prefeitos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. E por 2 vezes, o representante do governador, o secretário Marcos Vignoli, ele participou dessas reuniões. E vários prefeitos, como eu também, colocamos a nossa questão de ordem. Entendíamos que o Vale do Paraíba, naquela ocasião, merecia ficar no laranja. Mas depois, tanto o prefeito de São José dos Campos, o Ramute,
como eu aqui de Aparecida, nós acabamos indo para a justiça, porque os demais prefeitos acabaram não adentrando a justiça, deixando para entrar logo depois. Mas depois veio esse decreto emergencial que tornou a coisa mais complexa. Mas essa discussão, ela foi feita pelo consórcio. O consórcio agrega todas as prefeituras do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. E a gente tentou mostrar que era possível a gente controlar a economia e a saúde. Porque eu vou aproveitar a audiência monstruosa que o programa tem, que o Pingo nos Is tem, que ninguém está tratando a pandemia com irresponsabilidade. Muito pelo contrário, nós estamos lidando com muita responsabilidade. Só que a gente precisa flexibilizar. À medida que os números vão nos favorecendo na pandemia, a gente vai liberando um pouco o comércio e a gente vai cuidando de duas crises antagônicas e graves, todas as duas. Mas essa do socioeconômico, ela é muito grave, pelo menos para mim aqui, muito grave. Se eu tivesse uma abertura para que eu abrisse sábado e domingo, já me amenizava um pouco, porque, para você ter ideias, esses 1.000 e poucas lojas, 2.500 bancas, os restaurantes, enfim, quebraram-se todos. Aparecida hoje, vocês podem ter certeza absoluta, não tenham dúvida, é uma Aparecida quebrada, liquidada, socioeconomicamente falando. Aqui é uma tristeza generalizada e nós buscamos esse fôlego na liminar, mas infelizmente perdemos, né? E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu lá atrás que os municípios, que os estados e os municípios seriam os gestores, os controladores do protocolo da pandemia, mas, no fim, os estados centralizaram essa decisão, agredindo um preceito constitucional, que é o preceito da autonomia dos municípios. Os municípios, ele está mais perto do socioeconômico, ele está mais perto da saúde, então ele pode, com responsabilidade, administrar isso aí. E hoje, a caneta de prefeito aqui em Aparecida, ou de São José dos Campos, ela é uma caneta que nós não estamos tendo poder, nós não podemos deixar a nossa economia ir adiante, avançar, nós não podemos, com o avanço da economia, atender a gravidade do social, da miséria, da fome, do desemprego. Então, é uma situação muito complexa. Agora são 7h04. Prefeito, o senhor disse agora há pouco que foi a Brasília, inclusive pediu doações de cestas básicas e tem muita gente ainda nos perguntando aqui pelo nosso chat, inclusive, se pessoas físicas, pessoas comuns podem doar, a prefeitura está recebendo doações, seja de cestas básicas ou de alguma outra forma? Claro, se eu estou aqui falando com vocês, colocando em rede nacional que eu estou precisando de comida, de cestas básicas, que Nossa Senhora abençoe a todos aqueles que quiserem nos ajudar. Eu tenho no site da Prefeitura, no Facebook oficial da Prefeitura, todos os dados, né? E aquelas pessoas que quiserem nos ajudar já estão ajudando um pouco. Eu já recebi hoje algumas cestas de famílias que vieram de São Paulo, de outras cidades do interior que vieram aqui trazer, que seja bem-vindo. Eu quero deixar mais uma vez claro aqui a vocês, eu quero cesta básica, eu quero comida, eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada, eu quero comida. Se eu tiver uma quantidade de cesta básica, que eu possa ir para a periferia, dentro de uma peneira responsável, onde a minha coordenadora, a minha secretária da promoção social e as meninas que coordenam os CRAS nos bairros, um trabalho sério, e eu mais quero matar a fome da minha cidade. Esse é o maior sonho que eu tenho. Zé Maria. Ô prefeito, isso não está acontecendo só em Aparecida, né? É uma maldade que está ocorrendo em várias cidades, alguns prefeitos aqui decidiram e outros, exatamente o governador ou o presidente da República. O senhor acha que esse fechamento resolve o outro lado, o que ninguém neste momento está preocupado, quer dizer, com a área econômica, com a área vamos dizer, de existência, né,
física. E o outro lado, resolveu? O senhor está sem Covid aí? Está sem novos casos? Não, a gente tem que ser responsável. Eu tenho casos aqui sim, mas eles estão assim muito bem controlados, dentro de um protocolo, e isso permitiria eu abrir um segmento do nosso comércio, porque cada município ele tem que cuidar dos seus problemas, né? E dos seus números. Os meus números são números que dava para mim trabalhar com os dois lados. Ninguém está subestimando a doença e ninguém está desrespeitando a vida, não. É que agora o caso está tão complexo que eu agora não começo a enxergar, pelo menos aqui na minha cidade. Qual é o caso mais grave da minha cidade hoje? É o socioeconômico, é a fome. Esse é o prioritário no momento aqui hoje. Então, é muito difícil você estar numa situação dessa, né? Porque eu penso que cada prefeito ele estaria mais próximo de resolver a sua demanda, né? E não há nenhuma atividade política aqui. A minha, com certeza absoluta, é a política da relação humana, é a política onde a essência principal seja a dignidade da pessoa humana. É muito mais ampla essa visão de mundo, né? Porque fechar é fácil fechar. Estão me dando a estrutura para me manter minha cidade, pelo menos razoavelmente, em condição das pessoas terem dignidade? Eu não estou recebendo recurso para isso. Eu comprei cesta enquanto deu para mim comprar. Eu não tenho tributos. Minha cidade não se paga nada porque não se ganha nada, não pode pagar nada, mesmo que seja o tributo, né? Então, eu tenho que lutar, gente. É isso, sabe? Eu entendo que, às vezes, até por eu ser um agente político, eu ser um prefeito, mas eu sou comprometido com a vida, né? Eu gosto da pessoa humana, eu tenho o maior apreço pela pessoa humana. E está difícil para mim, está difícil. Eu até agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui, porque me dá a oportunidade também de eu chegar a algumas pessoas que possam me ajudar, que tenham condições de doar a cesta básica, e é só o que eu preciso, né? Se tiver, por exemplo, condição de me doar leite de caixinha, eu também será de bom agrado, bem-vindo, entendeu? Eu só estou aqui para pedir comida, gente. Sim. Augusto Nunes, mais uma pergunta. Augusto. Prefeito, de quantos leitos de UTI o senhor dispõe em Aparecida? Olha, veja bem, Aparecida tem 20 leitos de enfermaria e ela tem 20 leitos de respiradores, né? Que são os leitos com respirador. Então, o que acontece? Nós não poderíamos chamar de semi-UTI, são respiradores, mas que atende os quadros que adentram o nosso hospital. Aí, o que acontece? Nós temos 2 municípios vizinhos que a Aparecida atende também. E quando há um paciente em estado mais grave, que precisa ser transferido pela unidade de terapia intensivo, aí esse paciente é colocado no CROSS de emergência e é regulado uma vaga mais acima, que seja Taubaté, São José dos Campos. Mas esses quadros de UTI, eles são bem pequenos aqui. Hoje, eu posso afirmar a vocês, pelo boletim que eu tenho 27 pacientes internados na enfermaria, 7 de municípios vizinhos, 20 são pacientes meus aqui de Aparecida, 6 pacientes confirmados e 14 pacientes suspeitos. Então, você veja bem, eu tenho 27, mas 14 são suspeitos, não tem a confirmação. Então, a gente consegue controlar isso no dia a dia. E a gravidade hoje em Aparecida, para mim, com muita responsabilidade, é a fome. Hoje é o socioeconômico. Seguimos ouvindo aqui o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira. Para fecharmos, prefeito, mais uma pergunta da Ana Paula Henkel. Prefeito, eu vou transmitir uma pergunta que muitos ouvintes aqui estão fazendo, que em relação, eles perguntam se a CNBB, o que a CNBB está fazendo para ajudar, se já houve alguma declaração oficial por parte da CNBB. Olha, da CNBB não.
mas eu estive reunido a semana passada com o reitor do Santuário Nacional. Vocês conhecem bem Aparecida, nós devemos muito ao Santuário Nacional aqui em Aparecida. Eles têm perto de 2.000 funcionários, eles têm uma estrutura muito grande. Hoje, a maior empresa, se fosse empresa de geração de empregos aqui no município, é o Santuário Nacional. E o Santuário também tem uma obra social muito grande em nosso município. Eles têm escolas de música, eles têm as áreas sociais também que eles servem muito bem. Só que agora o Santuário também não está recebendo os peregrinos, né? Eles também estão sem receita aqui. Então, hoje, se eles têm um equilíbrio lá dentro, é porque eles ainda conseguem controlar a economia e o orçamento deles. E não é o nosso caso aqui fora. Aqui fora a nossa situação é bem mais grave. Mas o Santuário também, ele tem sofrido bastante, porque ele representa muito para nós aqui, o Santuário Nacional. Além da parceria que ele faz com a sociedade nas obras sociais, eles têm essa geração de emprego, porque você sabe muito bem que o custo do Santuário Nacional é muito alto e o Santuário também já encontra dificuldades. Mas eu tenho uma estreita relação com eles, de respeito, de confiança. Sou cristão, sou católico e tenho por eles um profundo respeito. Eles aqui em Aparecida representam muito, como eles representam muito para Nossa Senhora Aparecida, que representa muito para o povo brasileiro. Perfeito, nós ouvimos aqui então o prefeito de Aparecida, Luiz Carlos Siqueira. Obrigado mais uma vez, prefeito, pela entrevista, pelo tempo do qual o senhor nos concedeu, porque o senhor nos concedeu aqui. Boa sorte aí na resolução desses problemas todos. Ficamos em contato, esperamos voltar a conversar com o senhor numa situação melhor por aí. Boa sorte, boa noite, obrigado mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço, Nossa Senhora Aparecida, que abençoe vocês todos. Fique com Deus. Agora são 7h14.